Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Parlamento Municipal é contra a extinção do turno integral da escola aberta. Um projeto direcionado para aqueles alunos que, de uma forma ou de outra, forem retirados das suas escolas nos bairros e nas vilas. Maioria do Legislativo Municipal repudia a reforma da Previdência. Hoje o povo não quer a reforma da Previdência como ela está sendo tratada a nível do Congresso. Então foi essa a intuição. TV Câmara estreia nova grade de programação e novo cenário. E desta forma, então, nós tiramos alguns painéis antigos que tinham lá atrás, modernizamos através de uma televisão, modernizamos com jogos de luzes, colocamos umas poltronas. Agora, no canal da comunidade. Duas moções constavam na ordem do dia da primeira plenária da semana. Uma delas, de autoria do vereador Saul Spinelli, apoia a manutenção do turno integral da escola aberta. É um projeto que foi financiado com verba federal, inclusive do Banco Mundial, do BID, na década de 90, e simplesmente houve um anúncio de que até a intenção era fechar a escola aberta, como foi feito em Soledade, Nós mobilizamos o Ministério Público, mobilizamos a Câmara Municipal de Vereadores e, com isso, nós conseguimos aprovar esta moção de apoio ao turno integral. Não fechar e manter turno integral. Por quê? Porque a intenção era de funcionar apenas das 13 às 17 horas, não dando almoço para as crianças, não dando lanche e ainda prejudicando o turno da manhã que não teria aula. Isto não funciona. A escola aberta é um projeto direcionado para aqueles alunos que, de uma forma ou de outra, forem retirados das suas escolas nos bairros e nas vilas. Hoje, a escola tem 30 alunos em situação de vulnerabilidade social e que recebem tratamento pedagógico especializado. Na nossa escola, eles são acolhidos, eles têm as 3 refeições, eles têm oficinas, Durante esse ano que passou, a gente pôde oferecer várias oficinas de informática, de música, de violão, inclusive muitos voluntários estiveram na escola e que essa parceria entre esses voluntários foi muito positiva com as crianças, Mas principalmente o que nos motiva assim, é a vulnerabilidade das crianças, e são crianças que já saíram da escola regular. Então, na verdade, a escola ela não tem como se transformar numa escola regular, porque já existem muitas escolas regulares em Passo Fundo. O documento, assinado pelos vereadores e aprovado por unanimidade do plenário, será encaminhado aos órgãos competentes. Estado, para o município, para o Ministério Público, para os conselhos, para o Conselho Tutelar, enfim, dar uma ampla divulgação mostrando a importância que tem do projeto Escola Aberta, a importância que tem do turno integral, a importância que tem da busca ativa dos alunos e principalmente da emancipação desses alunos e de suas famílias. No início do mês passado, a Câmara de Vereadores promoveu uma reunião extraordinária para debater o futuro da escola aberta. Na oportunidade, os participantes também foram contrários à extinção do turno integral. Reveja. Alunos, pais, professores, representantes de entidades da educação, Ministério Público e vereadores debateram a importância da instituição. Dona Rosmari explica que no modelo atual, os filhos são bem atendidos. Meus piá todos estudaram lá, desde o mais velho. O Fabiano, o mais velho, está com 22 anos, estudou lá. E saiu de lá, estudou até a última série, E agora tem os outros 2 também, estudaram até a última série também. E agora tem os mais 3 que estão lá ainda, E é muito importante que continue aberta para mim, por causa que eles vão de manhã, voltam só às 4 horas, E o alimento eles gostam muito, que é muito bom, as professoras são muito boas, que eles gostam bastante. Os meus estudaram no CIEP também, 2 dos meus. Mas daí eles não quiseram mais estudar lá, não queriam mais ir, uma dificuldade para mim, tinha que levar eles buscar, brigavam muito lá. E lá não, lá eles gostam, diz que não brigam, E para mim é muito importante que continue aberta, muito bom. A proposta de trazer a escola aberta para o modelo regular de ensino não é aceita pela comunidade. E eu vejo a importância e a necessidade de manter o turno integral na escola aberta para que possa ajudar, agregar essas pessoinhas que estão na sociedade que, de certa forma, estão se evacuando da educação, sabe? E a gente vê que
quando, num momento de crise na segurança pública, deveria se estar investindo em educação. E está acontecendo ao contrário. Estão construindo presídio e acabando com as escolas. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser revista pelo governo atual, que desde quando entrou, vem acabando com a educação pública. A promotora Ana Cristina Ferrarese disse que a extinção do turno integral seria um retrocesso. O que nós buscamos, na verdade, é a efetivação de novos projetos, a implementação de projetos político-pedagógicos que possam atender de forma eficiente esses crianças e adolescentes. E o que vemos é um retrocesso, e isso se repete com uma certa ameaça de fechamento ou de diminuição dos turnos, do turno integral para um turno único, o que inviabiliza o processo processo e o trabalho pedagógico lá realizado, que tem que ter contraturno. E mais do que isso, para que se mantenha aquilo que a educação propõe como uma meta, que é o turno integral desde a pré-escola. E hoje, durante a nossa programação, você assiste ao Câmara Entrevista. Ana Paula Koenemann recebe o vereador Alex Necker. Nós temos uma trajetória bastante ligada à questão cultural, questão do lazer da cidade, a educação, a saúde. Então são bandeiras que nós temos trabalhado para implementar através das ações do mandato. E nesses primeiros 100 dias, o que a gente pode dizer é que a gente reafirmou algumas situações que são do mandato passado, que a gente continua batalhando por elas, e ao mesmo tempo também implementamos coisas novas, apresentamos novos projetos, ações novas e estamos priorizando nesse segundo mandato poder interagir ainda mais com a população, das mais variadas maneiras. Eu tenho uma característica de andar bastante pela cidade, eu procuro, a partir dos contatos que a gente constrói, ir e voltar, dar retorno, continuar frequentando os espaços que a gente construiu de diálogo, estar mais presente no dia a dia da comunidade, seja no centro da cidade, seja no bairro. O projeto Desenhando Sorrisos vai realizar no próximo dia 19 uma ação especial para promover a doação de sangue e o cadastramento de doadores de medula óssea. A atividade vai acontecer no Hemopasso, na Avenida 7 de Setembro, em frente ao Parque da Gari. No local, haverá distribuição de brindes e um show com a banda Lee Jones. Outras informações e para fazer o agendamento da doação, os voluntários podem ligar no 3311 1427. E veja depois do intervalo a outra proposição votada e aprovada na primeira plenária da semana. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. A proposta do governo federal que fixa a idade mínima para encaminhar a aposentadoria e aumenta o tempo de contribuição é repudiada pela maioria do Legislativo Municipal. Um documento foi aprovado nesta semana. Trata-se de uma moção do vereador Luiz Miguel Chais. Ele repudia a PEC 287, que contempla a reforma da Previdência. É muito importante que a Câmara de Vereadores esteja envolvida e dizer o que é a vontade da população. Hoje, o povo não quer a reforma da Previdência como ela está sendo tratada a nível de Congresso.
Então foi essa a intuição, foi essa a nossa moção que foi aprovada, agora vai ser encaminhada aos órgãos competentes, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado Federal, para que lá saibam que Passo Fundo, através dos seus 21 parlamentares de vários partidos políticos, nós somos contra a reforma da Previdência. Entre os vereadores favoráveis ao documento, podemos citar o comunista Alex Necker e o PMDBista Eloy Costa. O presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos também falou do assunto. Atinge o trabalhador rural, atinge o empregado doméstico, atinge o idoso, que hoje é 65 anos, vai passar a se aposentar com 70, atinge a professora, que hoje se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição, e essa aposentadoria é extinta, e passando a trabalhar até os 65 anos. Então vejamos, né, uma professora trabalhar até os 65 anos e sem a garantia do salário integral. Eu sou do PMDB, sou um cara que tenho que ter um partido para mim ser vereador, mas lamento o que está acontecendo, porque repudio essa reforma, porque o povo trabalhador é o povo que vai sofrer. Tem muitas pessoas, se for aprovado esse projeto aí, essa reforma da Previdência, tem muitas pessoas que infelizmente vão falecer e não vão conseguir se aposentar. A reforma proposta pelo governo Temer, ela não atende aquilo que deveria atender, que é a preocupação com a aposentadoria dos brasileiros. Na verdade, ela cria mais dificuldades para a população brasileira se aposentar. Então, se hoje nós já temos um grande número de brasileiros que buscam, através da aposentadoria, terem dias melhores no futuro, a tendência com a aprovação dessa reforma, como ela está sendo apresentada no Congresso Nacional, é que nós tenhamos um número muito pequeno de pessoas que cheguem à aposentadoria. Então, não é déficit, não é nada. É uma concepção de Estado mínimo que está sendo implementada e que a Previdência é uma das situações que esse governo quer mudar. Vai vir uma reforma trabalhista aí que vai dificultar ainda mais a vida dos trabalhadores. Então a gente está muito atento a esses ataques aos direitos do povo brasileiro e nós vamos fazer a mobilização necessária para tentar fazer com que essa reforma não passe. Mas a moção foi aprovada com 2 votos contrários. Os vereadores Roberto Gabriel Tozon e Matheus Vesp não concordam com o conteúdo do texto. Veja o que eles disseram durante a sessão plenária. Sou a favor de uma reforma, mas não nos moldes como está sendo apresentado agora. Muita coisa, como já falei, discordo. Acho que tem muita coisa que não tem, falando no nosso português aqui, coloquial, não tem nem pé nem cabeça. Mas, como o texto ele é genérico, eu tive que me posicionar de acordo com o que eu penso, né? Que é sendo a favor de uma reforma previdenciária, mas volto a falar, a frisar, não nos moldes como está sendo apresentado hoje. Lhe concedo a parte, vereador. Excelentíssimo vereador Roberto, gostaria de parabenizá-lo pela explicação e justificativa pelo seu voto, o qual tenho a alegria de compartilhar plenamente. Afinal, falarmos hoje que o país não precisa de uma reforma da Previdência é desconhecer a realidade das contas públicas, desconhecer o fato de que a expectativa de vida de inúmeras pessoas aumentou e que, portanto, a mesma forma e mecanismo de implementação de custeio não pode ser a que era 20 anos atrás ou 10 anos atrás. E é interessante também frisar que o próprio governo Dilma, à sua época, afirmou da necessidade, da importância de uma reforma da Previdência. O governo Temer também defende a questão de uma reforma da Previdência, a qual, é claro, podemos discutir a forma, os mecanismos, os instrumentos. Agora, afirmarmos que nós não precisamos de uma reforma da Previdência soaria até como uma incoerência, principalmente porque ambos os lados do espectro ideológico, seja a esquerda ou a direita, defenderam a necessidade dessa reforma. Então, eu vejo, às vezes, com muita incoerência, principalmente como alguns políticos da esquerda defendem hoje a desnecessidade de tal reforma. No último fim de semana, a TV Câmara estreou uma nova programação. São entrevistas inéditas abrangendo diversos setores da comunidade. Confira o que já foi gravado. Câmara Entrevista, um programa focado no trabalho da Câmara de Vereadores, que busca divulgar e valorizar as ações desenvolvidas pelos parlamentares. Momento Cultural. Para apresentar o trabalho dos artistas de Passo Fundo, a TV Câmara criou um momento cultural.
Você confere os destaques da música, do teatro, do cinema e das artes. Câmara Mulher está focado na apresentação de pautas como a mulher no mercado de trabalho, violência doméstica e o público feminino inserido nas mais diversas áreas, contando com a participação de lideranças locais. Câmara Saúde, através de entrevistas com profissionais da área, esclarece e informa a comunidade sobre temas ligados à saúde, especialmente à prevenção e ao tratamento de doenças. Educação e Cidadania enfoca assuntos relacionados à comunidade e ao bem-estar social. Os convidados do programa são representantes de entidades beneficentes, centros de proteção à criança, ao adolescente e ao idoso. Jornal da Câmara, a maior cobertura política de Passo Fundo, com notícias do Legislativo Municipal e a opinião dos vereadores. Os projetos em pauta e em votação, além de homenagens e do que é destaque fora do Parlamento. Sala de Imprensa, um compacto com as notícias da Câmara de Vereadores. Arquivo de Notícias, é um telejornal com as principais informações da semana. No programa, você revê as decisões dos vereadores, o trabalho do Executivo e as ações da comunidade. Na sessão plenária de segunda-feira, o presidente do Legislativo Municipal fez menção à nova grade. Patrick Cavalcante falou sobre os novos cenários, a iluminação e a aproximação com o telespectador. A ideia nossa é aproximarmos os vereadores da comunidade e a comunidade da Câmara de Vereadores. E uma das formas, analisando aqui com a equipe de comunicação, com a coordenação de comunicação, com o setor legislativo e a mesa diretora, era uma melhora, né, no formato e também da estrutura oferecido pela TV Câmara, né, que faz um belo trabalho, é a forma que nós temos o mecanismo direto que o vereador tem de fazer a sua prestação de contas com a sociedade, e desta forma, então, nós tiramos alguns painéis antigos que tinham lá atrás, modernizamos através de uma televisão, modernizamos com jogos de luzes, colocamos umas poltronas, estamos agora fazendo uma adaptação também e a aquisição de uma mesa de som digital, a nossa analógica. Então, todo o sistema da TV Câmara hoje, ele já é digitalizado. Só a mesa de som que nos dava um pouquinho não dava uma qualidade tão boa, porque é analógico. Então, nós já determinamos a licitação para a compra dessa mesa de som digital. Nós temos excelentes profissionais, sabem trabalhar, e nós, ouvindo esses profissionais, estamos colocando à disposição deles mecanismos para que eles tenham uma harmonia, um setor funcional melhor, para que possam trabalhar com mais alegria, com mais leveza, né, e poder fazer aí com mais qualidade do que eles já têm toda a comunicação da Câmara de Vereadores com a sociedade de Passo Fundo. E no momento em que se preza tanto pela economia, vale ressaltar que todas as mudanças foram feitas com um custo baixíssimo. Discutimos com a mesa diretora a possibilidade de abrirmos o canal, né, da TV Câmara, ser um canal aberto, um investimento de quase R$500 mil seria um investimento inicial, e nós optamos em não fazer nesse momento isso, e sim algumas adequações de um valor muito baixo, né, um valor irrisório, podemos dizer assim, comparado com a estrutura que é para um canal aberto, a estrutura montada aí para a TV Câmara, que foram algumas luzes de LED, um jogo de sofá, de poltronas novas, né, e uma televisão. Isso foi um investimento feito, e a comunidade de Passo Fundo já poderá e já ver mudanças, né, no cenário e também na forma de comunicação dos profissionais que ali trabalham. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.